Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então nós vamos falar sobre a decopagem nesses vasinhos lindos que eu fiz agora de alumínio. O próximo passo é nós pintarmos essas latas. Eu vou fazer usando retalhos de papel, esses, tenho 4 aqui, tá? Esses retalhos, lembra que eu falei que eu sempre guardo os pedaços de papel que sobram? Então, eu vou usar para fazer a decopagem nesses vasos. Assim, por exemplo, só do motivo. Veja como fica bonito, né? Eu poderia pintar também, mas eu vou fazer a decopagem. Esses 3, eles têm o fundo branco, certo? Fundo branco, vou reunir essas 3 flores que são recortes diferentes. Fundo branco também. Fundo branco, certo? Este aqui não tem o fundo branco, é amarelo. Então, como eu devo proceder? Quem viu meu último vídeo, eu pintei os vasos todos de branco, por quê? Para poder realçar a figura que eu estou colando no vaso. Da mesma forma, esse que tem o fundo amarelo. O resto do vaso eu posso pintar de amarelo, mas onde tem a figura, melhor seria que eu pintasse de branco, para que a figura ficasse bem realçada. Porque aqui, lembrando, eu vou retirar essas camadas, vai ficar apenas a do desenho. São 3 camadinhas e fica só a primeira aqui do desenho. Ó, as outras 2 eu vou desconsiderar, tá? Ela é bem transparente. Se eu colocar num fundo amarelo embaixo do vaso, essa flor, ela quase não vai aparecer que ela é branca, ela vai ficar bem amarelada. Então, depois sim eu posso pintar ao redor, mantendo essa mesma tonalidade de cor que está no fundo da lata. No fundo da flor, digo. Então, nesse pedaço aqui, é melhor que eu faça de branco. As demais, não, as demais eu posso fazer todas as latinhas de branco. Só se eu quiser mudar a cor, aí não tem problema, eu colo a figura no branco e depois eu mudo para outra cor. Então, vamos fazer isso mesmo. Essa eu vou colar nessa latinha aqui, tá bom? Vai ser aqui, eu acho que vai dar bem direitinho. Então, eu vou pintar essa parte de branco, não necessariamente, a primeira demão eu vou passar toda de branco. Primeira demão, toda a lata de branco. Na segunda, eu vou pintar só esse pedaço de branco. E o demais eu vou deixar sem passar, vou esperar secar a tinta, vou colar o papel. Quando tiver bem seco, eu venho e passo a tonalidade de amarelo no resto da lata, cuidando, né, de passar com o pincel mais fino nessas partes, onde tá o corte da figura, certo? As demais, eu vou colar num fundo branco e o resto da lata também num fundo branco, vai ficar bem bonita. Mas se eu não quiser pintar, se eu não quiser deixar no fundo branco, uma delas eu vou fazer assim. Vou pegar um pincel, onde tá branco aqui, eu vou passar uma outra tonalidade, a tonalidade que eu quero aqui. Nesse caso, tem que ser uma tinta um pouquinho mais aguada,
e um pincel bem fininho para eu poder entrar aqui assim, por exemplo, e tonalizar esse branco. Esse aqui ainda tá com as camadas, com as 3 camadinhas, ainda tem que retirar as camadinhas para poder colar aqui. Ok? Então, inicialmente, nós vamos fazer o quê? Pintar todas de branco. Eu vou pintar aqui as latinhas e eu já volto para mostrar para vocês. Essa latinha aqui, então, eu passei uma demão de tinta branca. E nessa parte onde eu vou colocar, onde eu vou colar a figura com o fundo amarelo, eu passei 2 demãos de tinta branca. Agora, então, eu vou colar a figura bem aqui onde eu passei a tinta branca, tá? Vai ficar assim. Vou colocar, então, a cola branca. Vou passar com um pincel aos pouquinhos. E nós vamos alisar, como eu já ensinei, com o plástico, que não vai grudar na figura, onde eu passei a cola. Aqui novamente. Agora, a gente vira e vai passando no resto, devagarinho, de modo que a gente passe apenas onde tem onde a gente vai colar só onde tem a figura. Passa mais um pouquinho de cola, alisa novamente com o plástico. Eu misturei tinta branca, a tinta amarela que tava aqui no potinho, fui misturando, até eu conseguir uma tonalidade parecida com a que tá aqui no papel, ó. Tá bem parecida, não tá? Não tá muito igual, mas ela tá bem parecida. Então, eu vou usar o pincel bem fininho e vou usar a tinta aqui no meio, até nesse papel, para eu puxar a cor e ficar bem parecida com a que tá aqui. Então, com esse pincel fininho, só passa um pouquinho e já é o suficiente para dar uma disfarçada na cor. Agora, eu vou colar essa daqui, que tá no fundo branco também, já tirei as 2 camadinhas. Vou passar a cola aqui. E agora, eu vou fazer no resto, passando a cola com o pincel. Veja como estão ficando bonitos. Agora é a hora de nós passarmos a termolina em cima das figuras para impermeabilizá-las. Ou seja, nós vamos poder molhar e não vai acontecer nada com essas figuras. Não vão descolar, por exemplo. Então, nós vamos iniciar por essa daqui, passando com o pincel bem em cima da figura. Olha como é que estão os vasinhos. Esse daqui eu pintei com um marrom bem clarinho para diferenciar ele do branco. Usei o mesmo processo, usando um pincel bem fininho aqui.
entre as folhas, onde tem essas partes menores, tá? Para não borrar a figura. Agora, nós vamos fazer um processo de envelhecimento nessas peças. Eu termino aqui esse vídeo, já convido vocês para assistirem o próximo, onde eu vou falar sobre 2 processos de envelhecimento desses vasos, um usando betume e o outro usando tinta. Tá bom? Muito obrigado por terem assistido até aqui. Compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que gosta e se inscrevam no canal. Beijos e até o próximo vídeo.